no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma minissérie na qual as obras de arte dialogam com os personagens. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui nós falamos sobre o mundo maravilhoso das artes, do cinema, do teatro, do entretenimento, da música, preparando você de uma forma muito interativa para os vestibulares aí da vida. E agora vamos falar sobre uma série, uma minissérie na verdade, que está passando agora na HBO, chama The Undoing, e nessa minissérie a gente pode perceber que nos cenários a gente vê várias obras de arte, várias pinturas. Só que no final das contas, no fundo, essas obras nos dão grandes spoilers e explicam muitas coisas sobre o enredo e sobre os personagens. As locações dessa minissérie são extremamente interessantes porque muitas das cenas se passam em casas de colecionadores de obras de arte, em museus e galerias, e essas obras de arte, elas falam muita coisa, elas representam muitas coisas importantes que devem ser levadas em conta para se compreender o enredo do seriado em si. E nós vamos apontar aqui algumas relações que fazem parte dessa trama tão misteriosa. Prometo a vocês que não darei spoiler, mas vou contar um pouquinho sobre a narrativa, sobre a história dessa minissérie. Na verdade, a história ela tem como foco central um casal que aparentemente é muito perfeito. Os atores principais são Nicole Kidman e Hugh Grant. Os dois formam um casal ali que você não vê defeito nenhum. Ele é médico oncologista e ela é terapeuta de casais. Os dois têm um filho adolescente que é assim, super estudioso, gosta de arte, um menino super tranquilo, ou seja, um casal, uma família de propaganda de margarina. A gente não suspeita nada, mas sempre aparece ali como foco central uma personagem que é uma modelo, uma atriz que ela é recém-casada, tem um filho e um recém-nascido também, ela tem 2 filhos. E depois de muita história, acontece que essa moça morre pro nosso espanto. E o Hugh Grant acaba sendo o principal suspeito da morte dela. Durante as próximas cenas, os próximos episódios, o enredo sempre tenta nos mostrar que não, que ele é inocente, apontando vários outros suspeitos. Na verdade, todos os personagens principais acabam sendo suspeitos desse crime. E no final das contas, a gente descobre que eles eram amantes e que o filho bebê dela, na verdade, era filho desse médico oncologista, né? E que possivelmente realmente ele seja o autor aí do crime. Não vou contar pra vocês o final, obviamente, quero que você assista porque vale muito a pena, e vou falar agora sobre esse diálogo, essa conversa e como que as obras de arte nos dão pistas do que vai acontecer e nos explicam características dos personagens. Então vamos lá, dentro desse enredo temos alguns personagens ali bem importantes, como por exemplo o Franklin, que é o pai de Grace, interpretado por Nicole Kidman. E ele mora numa casa que na verdade é um grande acervo de obras de arte, ele é um grande colecionador de obras de arte e mora em frente de um museu, e esse apartamento fica em frente de um museu super famoso. E tem uma cena que ele está sentado num banco que é como se fosse o banco preferido dele nesse museu, e que fica de frente com uma tela muito famosa. Na primeira cena no museu, Franklin está sentado no que aparenta ser seu banco favorito, na frente da sua pintura preferida. Segundos antes, há um close na escultura do italiano Pietro Tacca, que retrata Centauro Nesso e Djanira, mulher de Hércules. A história do trio é a seguinte: Nesso tentava fugir com Djanira quando Hércules o matou a flechadas. Antes de morrer, no entanto, o centauro disse a Djanira que ela deveria dar o seu sangue para Hércules e só assim ele seria fiel e a amaria para sempre. A verdade é que Hércules procurava outras mulheres e Djanira passou a vida tentando segurá-lo. Por isso, ela ouviu o centauro que estava mentindo.
Nestor sabia que seu sangue estava envenenado e ele iria matar Hércules também. Djanira acaba matando o amante e tirando a própria vida. Em tempo, o nome de Djanira significa a que vence os heróis. Hércules pode representar Jonathan, um médico bem-sucedido que embarca numa ego trip e acha que é Deus, enquanto Djanira aparece na pele de Grace. Quanto mais ela tenta ajudar e buscar por respostas, mais ela pode estar envenenando seu marido e machucando a si mesma. Franklin, como os centauros da mitologia, parece ter diferentes personalidades. Às vezes ele é amável e carinhoso com o neto e a filha. Em outros momentos ele revela um lado meio dark, que nos faz pensar sobre seus possíveis atos sombrios. Estaria ele semeando informações venenosas para Grace, com o objetivo de eliminar Jonathan na vida da sua família? Outra obra que aparece no momento em que Grace vai encontrar o pai em uma das galerias da Freak Collection é o retrato do cavaleiro Vincenzo Anastasi, pintado por El Greco. O personagem era um expert em fortificação e defesa, e é nesse momento que Franklin fala para Grace que ela precisa de um bom advogado para se proteger. Do lado esquerdo de Vincenzo Anastasi, há na mesma cena outra pintura interessante para a narrativa, The Forge, de Francisco de Goya. Embora fosse um pintor da corte, Goya foi sensível à situação difícil dos homens comuns e frequentemente captava suas vidas cotidianas. No terceiro episódio, Franklin está novamente na Freak Collection quando o detetive Joey vai encontrá-lo. Vemos então outra pintura, a escolha entre Virtude e Vício, pintada por Paolo Veronese entre 1560 e 1570. Trata-se de uma pintura alegórica em grande escala que representa a luta de Hércules entre a virtude e o vício, qualidades personificadas por duas mulheres puxando-o fisicamente em direções opostas. Hércules parece estar indo para os braços da virtude, mas ele olha para o vício. O que será que ele vai escolher? O que ou quem irá afinal dominá-lo? Exato, não é uma mera coincidência. Jonathan está de fato lutando entre o vício e a virtude entre duas mulheres. No canto esquerdo, no topo da tela, podemos ler a frase em latim Honor et virtus post morte floret, que significa honra e virtude florescem após a morte. No quarto episódio, podemos ver de forma mais clara a pintura que Franklin tanto observa a partir do seu banco preferido no museu, The Harbour of Deep, Changement de Domicile, pintada por ninguém mais, ninguém menos que William Turner. É interessante comparar o artista com o próprio Franklin, ambos muito reclusos, misteriosos e excêntricos. Na tela, uma representação solar e brilhante do norte da França que foi renegada pelos críticos da época, pois ele não fez uma pintura realista e sim uma imagem bastante nostálgica. De qualquer forma, a obra transmite uma mensagem sobre o poder da luz que pode nos cegar, ofuscando muitas outras coisas que estão à nossa volta. Essa pintura pode, portanto, nos mostrar como Grace está cega pela luz de Jonathan, sem ver tantas verdades que estão na sua frente. Vale lembrar também que Turner ficou conhecido por representar diferentes atmosferas, em cenários muito borrados, o que nos faz lembrar das caminhadas de Grace pela bela Nova York até o amanhecer. Muitas das memórias dela também aparecem borradas, assim como as pinceladas do artista britânico. Para além das cenas no museu, a série é cheia de obras e referências. No escritório da advogada tem uma referência a Basquiat e uma tela que poderia ser de Lee Krasner. Em outra cena, eles discutem a venda de um David Hockney, enquanto no leilão de caridade da escola podemos ver 3 obras azuis do brasileiro Carlito Carvalhosa. Quando Grace encontra Helena no banheiro, podemos ver ao fundo uma reprodução de O Beijo de Gustav Klimt. Certamente você já conhece esse trabalho. Se tiver o enredo e a abertura do seriado na cabeça, vai perceber que a tela de Klimt tem tudo a ver com a narrativa. Ele retrata uma mulher ruiva sendo beijada por um homem dentro de uma espécie de bolha de ouro. O casal parece se perder no amor, mesmo estando à beira de um precipício.
Pra saber o final dessa história, você tem que assistir o seriado. Mas antes disso, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.